Boa noite a todos. Eu sou a Tânia, do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje nós estamos aqui para realizar o nosso, Evangelho no Lar. Boa noite. Eu tenho a pele clara, o meu rosto ele é oval, eu uso um óculos de formato retangular, ele é cinza bem clarinho. O meu cabelo é curto, ele está penteado para trás, molhado. E eu estou com uma blusa que faz um V na frente e tem umas estampas de folhas em azul, vermelho, verde e o fundo rosa. Inicialmente, a nossa amiga Fátima irá fazer a leitura do Evangelho. A Fátima, ela tem o cabelo curto, de franjinha. Cadê a Fátima? Cadê a Blusa Fátima? preta. Tô aqui. Pode acabar de descrever, Fátima. Cabelo curto, óculos, também multifocal, ele escurece com a claridade, usando blusa preta, correntinha, né? O Uhum. rosto oval também, Com listras branquinhas. com listra Depois, branca. depois da Fátima, será a nossa amiga Iraídes que irá fazer a leitura do Evangelho. A Iraídes tem o cabelo nos ombros, castanho claro, né, Iraídes? Usa óculos também. Ela está com uma blusa com decote redondo, fundo preto com umas flores azulzinhas, né, Iraídes? Ao fundo, ela tem um fundo azul. E a Fátima está com um fundo branco. Branco. E o meu fundo é fundo de azulejo grande. Então, vamos iniciar o nosso Evangelho online, com a leitura da nossa amiga Fátima. Seja bem-vinda, Fátima. Obrigado, boa noite a todos. Vamos lá, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque serão saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Obrigada, Fátima. Iraídes, a oração inicial, por favor. Abre o seu som, Iraídes, está fechado. Ei, bem-arada. Pessoal, convidando vocês para a prece, né? Levando o pensamento a Nosso Senhor Jesus Cristo, a essa equipe maravilhosa do José Marques Garcia, a essa casa abençoada, Centro Espírita Esperança e Fé. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Tu, Jesus, que nos dissestes, é o banquete espiritual, do qual nós aguardamos, famintos da sua palavra de amor, sedentos da sua palavra de paz, de equilíbrio, em dias tão tormentosos para toda a humanidade. Nós recorremos ao seu doce coração
para implorar o auxílio, a esperança, a fé como confiança em Deus, nosso Pai, sabendo que dias melhores vai raiar, como diz a Celeste, vai raiar para a humanidade. Te peço, Senhor Jesus, Senhor Deus, não por mim que tenho mais que mereço, mas te peço nesse instante pelos meus irmãozinhos sofredores, onde houver uma lágrima, um grito de socorro, um pedido de amparo, que sejam esses irmãozinhos amparados, assistidos, Senhor, ao lado de cada gemido, de cada lágrima. Coloque um anjo com bálsamo de consolo, de esperança para dias melhores. Abençoe a nossa pátria, nossos governantes. Abençoe o nosso planetinho, nossas crianças, Jesus, os jovens, os trabalhadores de bem, os ansiosos, os anciãos, aliás, perdão, Jesus. Nós te rogamos que abrace a todos nós nesse instante, para que seguros e apoiados possamos trilhar e vencer as escabrosidades desses dias difíceis. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Iraídes. Então, agora nós vamos iniciar o nosso estudo da noite. Hoje, o nosso trabalhador da nossa casa, o Álvaro, né? Álvaro Elias, ele e seu filho Estevão Gonzalez irão conduzir o estudo da noite. O Álvaro é um senhor em torno assim de uns na casa dos 60 anos aproximadamente, pele clara, o rosto dele é redondo, mais cheinho, cabelos grisalhos, usa óculos também, um tom meio cinza, né, Álvaro? Ele está com uma camisa polo aberta, então fica o V aqui formando, e é na cor cinza. O Estevão, eu acho que ele é um jovem, né, Estevão? Então, eu estou sem a janelinha do Estevão. E nós estamos, a nossa tela, para quem não pode ver agora, quando eu deixo com a galeria aberta, ela fica todos. Nós estamos agora no início com 22 pessoas. E essas janelinhas, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, é como uma caixa de fósforo, deitada. Então, cada um está na sua janelinha. Nós temos 10 pessoas que estão com as janelinhas fechadas e o restante, os outros 12 com as janelinhas fechadinhas, tá? Então, 10 abertas e 12 janelinhas fechadas. A do Estevão tá uma paisagem, me lembra uma praia ali com um coqueiro. Então, Álvaro, seja bem-vindo, que Jesus, os bons amigos espirituais, os mentores da nossa casa, lhe amparem no nosso estudo que você organizou com muito amor, com muito carinho. Seja bem-vindo, meu amigo. Quando o Álvaro estiver falando, vai ser projetado e o Estevão é que vai estar lendo para o Álvaro. Então, a hora que o orador estiver falando, ele vai ficar grande na imagem, tá bom, gente? Vamos habituando com os nossos irmãos que vão estar assistindo e não tem essa oportunidade da visão que nós temos, né? Nós temos que acolher a todos os nossos irmãos. E como é bom acolher a todos. Né, Álvaro? A palavra é sua. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo colocar um pouco em prática daquilo que a gente está tentando aprender.
Então, como uma reunião de estudo, eu, como estudante que sou do Espiritismo, não me considero um estudioso, mas um estudante, vamos fazer hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, porque entendemos que, nesse momento, seria de uma importância para todos nós refletirmos nos acontecimentos, e eu achei que esse capítulo seria bem-vindo, assim, para a gente parar para dar uma pensada, o que acontece e por que acontece. Então, como foi feita a leitura do primeiro e o segundo item, os bem-aventurados, no nosso entendimento, são os espíritos em despertar. O momento em que começamos a despertar para reconhecermos os nossos erros e acertos, enxergando os novos rumos da nossa existência. Então, e os aflitos? Os aflitos são os espíritos que, reconhecendo as faltas e as dificuldades de um recomeço, têm aumentado a sua responsabilidade nesses novos tempos. Novos tempos para todos nós, que são o dia que amanhece, a reencarnação que está por vir e o momento que nós estamos vivendo. Então, consideramos assim, que somos como os instrumentos musicais mesmo, colocados aí, né? Que as nossas vidas são as notas, o nosso espírito é a harmonia. Arranhamos no começo, perdemos o tom no caminho, até chegarmos à harmonia perfeita de uma música chamada Amor, Humildade de Coração. Então, a nossa caminhada, no nosso entendimento, ela é justamente para isso, para a gente corrigir os nossos tons, para a gente afinar os nossos instrumentos e para a gente seguir confiantes para quem sabe um dia, numa grande orquestra, num grande meio de espíritos que nos acolhem hoje, a gente poder harmonizar com o nosso ambiente espiritual. Então, aí nós vamos ver Justiça das Aflições, o item 3, que o Estevam vai ler para nós. Boa noite. Tá dando para me ouvir? Sim. Ok. Então, o item 3 da Justiça das Aflições diz: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura, sem a certeza do futuro. Essas máximas seriam um contrassenso, bem mais seriam um engodo. Então, aí nós vemos mérito, punição, o nosso conforto, a abastança, a tranquilidade, são privilégios? As faltas que temos, as dificuldades que passamos, isso são punições? Ao nosso ver, não. Porque como nós mesmos ditamos a nossa vida, como nós mesmos encaminhamos a nossa existência, nós podemos fazer escolhas. E essas escolhas nos levam a colhermos dificuldades ou benefícios. Então, essas dificuldades, esses benefícios, eles apresentam na vida e que nós estamos na própria existência, né, de hoje e nas vidas futuras. Aí tudo vai depender do quê? Da impressão que nós colocamos nisso, das dificuldades que nós colocamos. Então, não existe injustiça. E as nossas aflições, elas são devido aos nossos erros. Então, precisamos ainda de calma, tranquilidade para corrigi-los e seguir. Aí vamos ver aí o bem e o mal, facilidades e dificuldades são justamente esse processo que nós estamos falando. As dificuldades são maiores ou não, de acordo com a nossa aceitação. A nossa aceitação, ela sendo maior, nós vamos facilitar a nossa estadia nessa vida e nas outras futuras. Nós vamos conseguir enxergar os nossos erros e ter um acerto com mais objetividade. Então, aí, o bem e o mal,
elas são a colheita das nossas experiências anteriores, dos nossos atos e ações, que geram as consequências atuais e futuras. Então, onde devemos cuidar da nossa existência presente para entender essas aflições, essas dificuldades e transformá-las em oportunidade, né? Agora, então, vamos ver causas atuais das aflições, com o item 4, o Estevão lendo para nós. O item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes, que importam distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Muitas vezes não entendemos os acontecimentos na nossa vida, né? Por que, se eu não fiz isso, me comportei, fiz tudo certo, o que devia, cumpri bem com o meu dever, com as minhas obrigações? Onde está isso? Por que que nós passamos por certas situações? Então, aqui os atos e as consequências. Quando buscamos um casamento por interesse, quando fazemos uma educação pensando só no que ela vai me trazer de benefícios, de oportunidades na sociedade, em posições sociais, em dinheiro, ou então ainda quando buscamos um sócio único e exclusivamente com o interesse de sairmos bem, tirarmos vantagens, tudo isso daí vai ter uma consequência. E as consequências, elas vão estar nos atos que nós procuramos ter. Se a gente fizer isso com aquelas segundas intenções, nós podemos esperar um fracasso. Nós podemos esperar, às vezes, nessa mesma vida, ou, quando muito, numa próxima ou próximas existências. As oportunidades e os interesses estão inseridas aí da mesma forma. Aí a ação e reação, que nós colocamos aí, está falando de aproveitarmos ou não dessas situações para podermos tirarmos vantagem de tudo isso daí. E a reação vai ser em cima daquilo que estamos buscando. E ainda as culpas e as responsabilidades. Por que culpar-nos? Por que sermos responsáveis? Nós seremos responsáveis porque o plantio foi nosso. Então, a colheita também vai ser nossa. Aquilo que nós quisemos buscar, se foi já por um resultado puro e simples nessa vida, a boa vida, os benefícios que dela podemos tirar agora nesse único momento, nós vamos ter aí resultados que às vezes com muitas alegrias no momento, na hora. Mas será que eles serão bons para o nosso futuro? Será que estamos agindo corretamente para o futuro? Será que não compensa mais a gente ter um pouco mais de sacrifício, um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de atenção com a nossa vida, com as companhias que temos, com as oportunidades que recebemos? E Deus? Deus quer o nosso progresso ou Ele quer a punição de nós, dos seus filhos? Deus não quer punir ninguém, na minha opinião. Deus, Ele faz para nos dar a oportunidade sempre. Ele nos perdoa muito antes da gente estar sentindo culpa ou a falta que cometemos. Nós já estamos perdoados. Mas, e nós, com nós mesmos? Como vamos refazer essas faltas? E o tempo que vai demorar? Aí é a nossa consciência. Às vezes passa por muito tempo, às vezes pode passar por uma reencarnação, por 2, por 3, mas o dia que nós despertamos, tudo isso vem nos trazer as responsabilidades que nós somos causadores. Então, aí está a conta. Como se diz, o boleto pode demorar, mas ele chega. E quando ele chega, as aflições vêm junto. Porque aí nós entendemos que as responsabilidades são aumentadas, a nossa vontade de acertar vai ser maior,
a nossa, o nosso entendimento vai ter que ser mais afinado, e daí a gente refazer as nossas faltas. Então, nesse refazimento está a nossa caminhada. E essa caminhada pode demorar mais tempo ou menos tempo, dependendo de como a gente vai enfrentar cada situação dessa que nós fomos os responsáveis. Então, ainda vamos continuar com o item 5. O Estevão vai fazer a leitura para nós. Item 5. A lei humana alcança certas faltas. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Tá aí, né? Nós ouvimos muito um amigo dizendo assim: nós precisamos parcelar as nossas contas, dividir os nossos débitos, para que a gente possa conseguir quitá-los, né? Aí nós entendemos essa lição aqui, que vem nos alertar de, às vezes, um erro, uma falta que cometemos nesta vida, a dificuldade que teremos em poder resgatá-los, né? E essa falta é Deus ali cobrando, batendo na porta e fazendo? Não, como a gente falou antes. Ela é a nossa consciência despertando e, junto com ela, a responsabilidade que temos em aceitar e corrigir esse erro. Então, ele pode demorar, porque não sabemos não só a consequência, mas como nós vamos encarar essas consequências e esse futuro. Então, continuando nas causas atuais das aflições, item 6, o Estevão vai ler para nós. Item 6. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo, como por fatalidade. Por exemplo, né, que a gente colocou aí, perda de pessoas amadas, os motivos, a justiça. Às vezes a gente não conforma, né? Uma pessoa amada que a gente perde, a dor que a gente sente, os motivos, o porquê que foi embora, às vezes, tão cedo, o porquê que deixamos de ter essa pessoa por perto. E aí, a gente olhando mais para a visão que a doutrina nos mostra, do que para aquilo que ainda o nosso pequeno entendimento, aí estou falando da minha parte, pode trazer, a gente consegue alcançar um pouco mais, uma visão um pouco mais além, que são os motivos das nossas existências pregressas, que são, às vezes, a falta que cometemos, que são, às vezes, o tempo mesmo que deveríamos estar aqui cursando esta vida, ou ainda até mesmo aquelas criaturinhas que às vezes são retiradas para nós antes do tempo, porque muito novo ainda, com toda vida, toda energia, para poder ainda alcançar objetivos e tudo, e aí pensamos conforme o Evangelho nos ensina. Não seria menos pior uma criatura ser retirada antes do tempo que nós estimamos seria o correto, do que ela, com as vicissitudes que a vida nos traz, entrar em faltas graves, em faltas que às vezes para ela vai ser mais danosa no futuro do que essa própria desencarnação no presente. Então ficamos pensando, né? E aí agora vamos ver então
as interrupções que falei, né? As enfermidades, é castigo, é motivação. Essas enfermidades, a maioria delas, no meu entendimento, elas vêm com esses erros nossos do passado. E nós trazemos ela no nosso perispírito. Esse perispírito que foi machucado, esse perispírito que foi tormentado, esse perispírito que foi muitas vezes exigido de uma forma que não deveria ter sido. Então, eu costumo dizer assim, para uma roupa que está só suada, nós fazemos uma lavada ali simples, com um pouquinho de sabão, e logo ela vai estar perfumada, limpinha de novo. Para uma outra que a gente surrou, trabalhou bastante, mexeu com a graxa, ou com um serviço mais pesado, ela vai precisar de uma atenção maior, ela vai precisar de um produto mais acentuado, ela vai precisar de um outro produto que vai vir ajudar a perfumá-la, vai ajudar ela a aparecer todo aquele trabalho que foi feito. Então, os nossos erros, eles vão nos marcando o perispírito, como nós vamos marcando as nossas roupas durante os dias, durante os meses que vivemos. Uns dias elas estão mais fáceis de ser limpadas, elas estão mais fáceis de ser higienizadas. Outras vezes elas estão difíceis e às vezes precisamos até deixá-las de lado um certo tempo e deixar para poder usar, ou a hora que a gente tiver um tempo de fazer uma boa higienização para poder utilizá-la novamente. E assim eu acho que acontece com a nossa vida. O perispírito, ele recebe essas marcas deixadas por nós e muitas vezes nós precisamos dessas reencarnações difíceis, essas reencarnações às vezes um pouco mais complicadas, para poder nos libertarmos dessas mazelas que nós mesmos provocamos no passado. Então, está aí, todo efeito tem uma causa e as consequências, ela nunca fica sem resposta, né? As causas e as consequências, elas estão sempre juntas e sempre existe um motivo. Por isso, devemos sempre confiar na bondade de Deus. Então, o item 7, o Estevam vai ler para nós. 7. Os sofrimentos por causas anteriores são, frequentemente, como os das atuais, a consequência natural da falta cometida. Aí de novo, né? Causar o sofrimento, sofrer bem, o estágio em que vivemos e de onde viemos. A resposta está mais ou menos do que nós comentamos. A forma com que nós vivemos e o que escolhemos para a nossa vida, se às vezes escolhemos muita facilidade, uma posição melhor, que às vezes vamos pensar que estaremos tranquilos, é bom repensarmos nessa situação, porque a causa do nosso sofrimento, quando nós somos a causa do sofrer, nós também teremos o sofrer por causa dessa causa, né? Por essa causa. Então, esse estágio em que vivemos, nós estamos nessa evolução, nós estamos nessa luta de refazer, de descobrir que acho que todos nós, quase que praticamente toda a população da Terra hoje, ela já tem essa consciência despertada. Ela já tem esse motivo de entendimento para onde queremos ir e de onde nós viemos. Se nós não viemos aqui da Terra mesmo, nós viemos de um outro planeta muito parecido com ela. E nós estamos aqui em evolução, como uma escola, como uma sala de aula, para podermos galgar uma faculdade, galgar um novo curso, e assim a gente vai compreendendo, reparando na medida das nossas condições, que nunca eu acho que devemos cobrar até de nós mesmos. Às vezes nós nos castigamos muito,
nós queremos cobrar uma conta que nós ainda não temos condições de pagar. Então, nós devemos ser caridosos com nós mesmos. Nós devemos ter compreensão das nossas atitudes. Então, vamos passar aí para o item 8. Estevão vai ler para nós. Item 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o melhor. O erro e a reparação, né? Então, se existe o erro, ela vai ter que ter a reparação. E aqui, pela leitura, nós perguntamos assim, nós podemos sempre escolher as nossas provas, nós sempre temos a oportunidade de escolhê-las? Nem sempre, né? Infelizmente, nós podemos até opinar e tudo, mas nós temos a oportunidade que os espíritos, os que estão aí nos ajudando, auxiliando, ajudar a determinar essas reencarnações que vão trazer que vão ser o melhor caminho para recuperar esses erros, né? Então, item 9. 9. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada? Prova e a expiação, né? Então, nós vivemos num mundo de prova e expiação. A prova, a expiação, ou melhor dizendo, serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação, porque a expiação, o nome mesmo diz, nós temos que passar por aquilo, seja de uma forma ou de outra, ou num tempo ou no outro, nós vamos passar. Mas a prova não. A prova, às vezes, nós podemos estar num estágio mais elevado, mais tranquilo na nossa existência espiritual, mas que, em determinado momento, a gente ainda não está bem resolvido com uma situação passada e a gente pede uma prova para poder refazer e estar, assim, ficando mais quite com a nossa consciência, né? Então, o item 10, o Estevão vai ler para nós. 10. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros? Perfeição e a falta de condição dela nesse momento, né? Por que está ligada a pureza da felicidade perfeita? Porque, então, enquanto não nos despojamos de nossos erros e nos libertamos de nossas faltas, não temos condições de sermos felizes, pois as amarras com o nosso passado não nos dá condições para isso. Por que que ela não nos dá? Esse exemplo que nós demos da roupa suja, então, se nós não estivermos preparados, o nosso perispírito estiver, vamos dizer assim, higienizado dessas faltas, como nós iremos encarar certas situações? Que no nosso entendimento, ela vai ser encarada como espírito evoluído a partir do momento que nós temos todas as condições de separar e de entender como lições e como provas desses erros para o nosso adiantamento moral e espiritual. E aí vem o esquecimento do passado, no item 11. 11. É em vão que se obteja o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores? Às vezes pensamos, né? Por que não lembrarmos do que foi? Seria mais fácil? Seria melhor para nós eu já saber o porquê que sofro, o porquê que já tenho isso ou deixo de ter aquilo? Aí a gente pensa assim, será? Se nós hoje estamos numa reencarnação de provas e expiações, o que a gente remete que as outras não deve ter sido
melhores, ou se vivemos alguma situação melhor, não foram tão melhores do que a que estamos vivendo agora, né? Então, é muito mais fácil a gente ter vivido situações anteriores mais difíceis, mais prejudiciáveis, né? Do que a atual. Imagina só como iríamos olhar para uma pessoa que fizemos muito mal no passado. Como iríamos ter essa amizade, esse entendimento reconciliado? Como poderíamos olhar de cabeça erguida para uma pessoa que trouxemos um prejuízo muito grande? Seria difícil, né? Às vezes pensamos, mas e aquelas que fizemos benefícios? Esses benefícios, Jesus nos ensina que quanto mais nós esquecemos dos benefícios que nós realizamos, mais estaremos próximos da humildade e do amor verdadeiro, né? Então, aqui os motivos de resignação. O item 12, o Estevão vai ler para nós. 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem, e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Felizes por sofrer, aceitação e o resgate e o futuro. Então, felizes por sofrer, às vezes soa estranho, né? Mas como felizes pelo sofrimento? Porque se formos pensar lá no fardo leve para ombros fracos, ou fardos pesados para ombros leves, como vamos poder aceitar que Jesus ia dar uma missão maior do que aquela que podemos suportar? Então, seremos felizes, sim, no nosso plano espiritual, pelo entendimento do que sofremos, do que passamos. Então, essa aceitação que nós estamos colocando aí, quando a gente tem uma aceitação que esse sofrimento não é sem causa, que esse sofrimento não vem sem motivo algum, nós conseguimos resgatar e ter esse futuro com mais tranquilidade e com menos erros. Aí o item 13, o Estevão vai estar. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre? Ao sofrimento e à duração, né? Como pode? Nós podemos tanto abrandar quanto estender esse sofrimento, né? E aí essa extensão ou esse abrandamento, mais uma vez, vai depender das nossas atitudes. Aí nós podemos dizer assim, mas gente, eu ainda tenho muitas dificuldades, eu ainda sou um espírito com muitas dívidas, com muitas situações em resgatar. O que fazer? Caridade. A caridade, ela desperta o nosso sentimento e o nosso coração para a nova vida, para um novo rumo, para um rumo que é essa evolução que todos nós esperamos. Então, agora vamos falar o suicídio e a loucura. Item 14. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Eu 15 também, Estevão. 15. Com o suicídio, excluímos aqueles que acontecem no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar de inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. E a calma e a desordem que nós temos no nosso espírito, né?
Enquanto a calma nos traz a segurança e posicionamento em nossas decisões, dando-nos a oportunidade de escolha, a desordem nos leva a caminhos espinhosos. E o descontentamento e a paciência. O descontente não vê senão o presente, enquanto o paciente tem fé no futuro e segue com confiança e determinação na sua prova, na sua existência, né? O item 17, Estevam. O Espiritismo tem, ainda sob esse aspecto, um outro resultado também positivo, e talvez mais determinante. E a grande diferença que é o que o Espiritismo traz para nós, né? O materialismo e o Espiritismo. Enquanto o materialismo nos limita na vida presente, na vida atual, que ficamos muitas vezes desiludidos, achando que somos injustiçados, achando que não vamos ter um futuro bom ou promissor, a doutrina espírita ela vem nos mostrar que nós temos sim condições de seguir e seguir sempre. Então, nos dá força de corrigir, nos dá paciência de suportar as nossas provas e de aguardar a nossa felicidade. Na instrução dos espíritos, bem ou mal sofrer, o item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. O fardo pesado e ombros leves que nós comentamos. Então Deus vai dar para nós aquilo que não merecemos? De jeito nenhum. Os aflitos, quem são? São aqueles que nós estamos vendo neste momento a necessidade de mudança, a necessidade de recomeço, a necessidade de busca de reconfortar o nosso espírito para nos prepararmos para a vida futura ou as vidas futuras que ainda nos aguardam, né? Aí vamos falar então do mal e o remédio, item 19. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós, que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Então, no prantos e alegrias, ao reconhecer o poder, a bondade, justiça e resignação de nosso Mestre Jesus, entenderemos que, apesar de provas difíceis, são sempre suportáveis. Aceitando nossas provas, teremos a alegria da certeza no futuro, quando teremos deixado nossos males para trás. Então, é rumo a esse futuro que devemos ter a paciência necessária para suportar as nossas dificuldades, né? Aí, nas escolhas das provas, fé é o remédio. Então, essas escolhas das provas, como dissemos há pouco, juntamente com os irmãos que nos auxiliam e nos amparam nas nossas reencarnações, essas provas vêm de acordo com as nossas necessidades. E o melhor e maior remédio que nós temos é a fé, a confiança em Deus, para poder ter essa certeza que nós vamos vencer. Então, quando às vezes não conseguimos resgatar uma falta, não precisamos ter o desânimo de achar que nós não vamos conseguir, que não somos vencedores, porque a fé nos dá essa certeza, que tudo no seu tempo, tudo na sua condição, na sua hora, nós venceremos. Se não seja hoje, se não for hoje, será amanhã. Se não for completa, nós estaremos em parte quitando essas faltas
e nos preparando para poder extinguir, acabar com elas e termos uma nova direção na nossa vida, né? A felicidade não é deste mundo. O item 20, o Estevam vai ler para nós. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Onde está a felicidade? A felicidade não é deste mundo. E ao buscarmos a felicidade neste mundo, fortuna, poder, juventude, entre outras coisas, acreditar nessa felicidade de uma única existência, nos frustraremos, pois a verdadeira felicidade não está neste mundo. Como comentamos um pouco para trás, realmente, por que não está nesse mundo? Porque esse mundo não é mais do que uma escola, não é mais do que uma classe que estamos passando para o nosso melhoramento e para o nosso aprimoramento espiritual, onde que voltaremos um dia, todos nós, para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Item 21. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro. Morte prematura, sobrevivência comprometedora. Ao elevarmos a visão acima do terra-terra, entenderemos melhor as condições por nós vividas. Menos mal um desencarne prematuro do que erros que às vezes esse desencarne deixou que a gente não cometesse. Erros que às vezes na nossa visão estreita aqui dessa encarnação, podemos achar que foi uma injustiça de Deus, que não tem. Deus não é injusto nunca. Às vezes é um auxílio, uma ajuda que um jovem recebe, como dissemos atrás, por não cometer, por ser privado de cometer certos erros que vai comprometer na vida futura. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido. Item 22. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau, que escapa de um perigo. E a morte e a libertação dos laços do corpo. Preferiríeis a morte de um homem mau que a de um homem de bem. Entender que é preferível a morte de um jovem de bem que seu ingressar em ações que lhe podem comprometer seu futuro, ao que aqui permanece seus compromissos ainda não terminaram. Então, ainda permanecendo aqui na Terra, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, aos jovens, pedimos o quê? Pedimos atenção na vida, pedimos coragem para enfrentar as mazelas que enfrentamos. Pedimos coragem para enfrentar as dificuldades e os desafios que todos nós passamos. Às vezes, naquele momento muito difícil, parece que nunca vamos sair dali. Parece que nunca vai acabar aquilo ali, mas vai ter um fim. Vai ter um fim e esse fim pode ser muito mais belo, muito mais promissor do que nós podemos imaginar. Uma vez que nós fazendo a nossa parte, nós, no nosso limite, não precisamos querer fazer a nossa parte no limite daquele amigo, no limite daquela pessoa que tanto nós nos inspiramos. Que ela é muito boa, sim, para nos inspirar, para nos trazer coragem e para nos dar um rumo
para aquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas vamos fazer dentro dos nossos limites, que isso está sendo visto por Deus, que isso está sendo visto pelos nossos protetores da espiritualidade e que vai ser reconhecido por nós no futuro do plano espiritual, para o nosso melhoramento moral e espiritual. Então, os tormentos voluntários. Item 23, Estevam. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa? Procura da felicidade e onde encontrar. Essa felicidade relativa, o homem procura felicidade quase sempre onde não a encontrará, na opulência da matéria, mas teremos uma felicidade relativa somente ao buscar a realidade da vida, que é a vida futura, que é a vida espiritual. Pois aí está a verdadeira felicidade. Então, se buscarmos ter essa visão da vida espiritual em nós, mesmo nesse momento em que nos encontramos encarnados, nós nos despojaremos de muitas necessidades, nós nos despojaremos de muitas vicissitudes e olharemos o futuro de uma maneira mais tranquila, mais viável e mais dentro das nossas condições, sempre respeitando as nossas condições. Por menor que elas sejam, todos nós temos essa condição de olhar para a vida futura e ter a certeza que seremos vencedores. E por isso, vamos vencer as nossas dificuldades momentâneas para que a nossa felicidade futura seja mais permanente e mais duradoura. E a infelicidade real? O item 24, vamos ver o que fala. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Temos aí então, nesse item, as mazelas materiais e as vitórias espirituais. Como estávamos falando aí, muitas vezes a fome, perda de entes queridos, dívidas, falta de sorte, infelicidade para quem vê somente o presente. Temos vários exemplos de que o que parece a princípio infelicidade, logo à frente veremos que foi um bem, uma tempestade que ao passar vemos destruição, desconforto, alguns estragos e logo à frente vemos que o ar tóxico foi dissipado, trazendo ar puro e novas e melhores condições para nossas vidas. Uma paixão interrompida que poderia vir a culminar a um relacionamento comprometedor. Muitas vezes, aquela pessoa que está ali desanimada, desalentada, porque uma paixão foi interrompida. Então, vamos confiar mais uma vez, porque nem tudo é como parece. Nem tudo, ou essa interrupção, foi para o nosso mal. Então, teremos a confiança em Deus, e assim nós vamos enxergar e ter a certeza que isso uma hora, um dia, vai ser esclarecido para nós. Então, vamos continuar confiando. E a melancolia, no item 25. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Então, a libertação, a melancolia. Por que às vezes temos esse sentimento? Porque não sendo aqui desta terra, nós sentimos, por vezes, a falta da nossa casa, da nossa morada real.
que é o plano espiritual. É a mesma coisa que quando fazemos uma viagem, que no início ela é muito gostosa, no início ela é cheia de novidades, desafios, e que aí, de repente, passado algum tempo, que já conhecemos e tudo, dá aquela saudade de casa, né? Bate aquela vontade de voltar e continuar a nossa rotina, continuar no nosso dia a dia, no trabalho, nos estudos e com a nossa família. Então, assim, essa angústia que às vezes sentimos sem saber por quê. Por que está sentindo essa angústia, esse aperto no peito, no coração? É a saudade da nossa pátria espiritual. É a saudade que às vezes tem e que bate aquela melancolia, aquele desânimo, mas que, mais uma vez, confiando em Deus, nós sabemos que vamos voltar sempre para lá. Sempre que for a oportunidade, uma, duas, várias, milhares de vezes, até que um dia nós estaremos lá por completo, com nossas faltas resgatadas, com nossa evolução moral bem consolidada e com o nosso espírito bem forjado no amor e na humildade. Então, provas voluntárias, o verdadeiro silício. O item 26. Estevão. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. É permitido que aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de procurar um remédio? Provas voluntárias e o suplício. Então, a aflição, sendo o reconhecimento de nossas faltas, é meritório todo o sacrifício realizado no bem ao próximo, porque estaremos no caminho da regeneração, não o sacrifício por suplício pessoal, pois este não nos acrescentará nada. Aí vemos o quê? Que esse sacrifício que faremos em prol e amor de um próximo, o sacrifício que faremos na renúncia de nossas vidas, de nosso conforto, em prol e amor do próximo, será muito bem-vindo. Mas aquele sacrifício de mutilação, aquele sacrifício que nós saberemos que vai trazer a mais aflição ainda para nós, ele não tem sentido. Ele não é bem visto aos olhos de Deus. Muito pelo contrário, é mais uma falta que nós vamos cometer, é mais um erro que estaremos cometendo, né? Então, o item 27. Eu acho que pulou o 27. 27 pulou aí? Ah, tá. Então, deixa eu ler. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? E o 28 ainda. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Aí, ó, uma outra coisa muito importante também, né? Para a gente ver aí, ó, e reconhecer as abreviações das provas e o último instante. Então, muitas vezes na aflição, na dor, da doença, do desespero, do desconforto, a gente quer abreviar a nossa prova, abreviar as nossas existências. Então, devemos saber o quê? Tudo é uma lição, tudo é um aprendizado. Aí, mais uma vez, entra a paciência, entra a fé no futuro e a fé em Deus e na sua bondade, na sua misericórdia. Teremos a paz para entender que até o último instante ele será importante para nós. Porque às vezes o último instante, o último respiro que às vezes damos na terra, ele vai ser válido para poder bater aquele arrependimento que ainda nós não conseguimos ver, naquela prova que ainda não conseguimos entender e naquela falta que estamos às vezes cometendo e ainda não conseguimos enxergar. Então, é muito importante, sim,
e devemos fazer a nossa parte sem medo do desencarne prematuro, sem medo do encerramento de nossa existência, uma vez que a colocamos nas mãos de Deus. Então, aí nós vamos ler agora o item 30, Estevão. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? 31. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Então, está falando aí, né, dando a sequência do que a gente estava comentando, que é o suicídio e a resignação. Ao contrário do suicídio, que busca abreviar a vida por uma infeliz atitude, o homem de boa intenção expor sua vida para salvar a de um semelhante, em seu íntimo, guarda certeza de que, apesar dos riscos, cabe a Deus lhe abreviar a vida ou não. Os sofrimentos podem ser proveitosos para o próximo, como para si, material e moralmente. Material, quando nos privamos para o auxílio do próximo, e moral, quando, pelo exemplo, levamos os ensinamentos de Deus. Então, aí, encerrando esse capítulo, que ele é um capítulo longo, mas eu achei que fosse importante a gente, nesse momento, comentar, porquanto, quando nos deparamos com situações com as que vivemos nos dias de hoje, como a pandemia, devemos confiar em Deus, na sua bondade e justiça, porque os acontecimentos na Terra sempre estarão sob sua direção. Aí pensamos que as dificuldades é o momento, como o Kardec diz, e eles nos colocam lá no Evangelho, né? Que soldado que quer ficar sem nenhuma atividade e não ter o reconhecimento necessário. Está aí, nós como soldados e espíritos em movimento, querendo buscar a nossa evolução, buscar o nosso reconforto e a nossa reconciliação com Deus, com a sua bondade e o seu amor, devemos sim enfrentar as nossas vidas, enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar os nossos problemas e, na medida do possível, tentar passar isso para o nosso próximo, tentar mostrar isso para os nossos irmãos. E assim, mostrando para nós mesmos que temos condições e que devemos sim seguir, conforme falado antes, com os nossos passos, não com os passos do nosso irmão, que às vezes ainda não temos condições de dar, mas dentro das nossas condições, vamos fazer o possível para fazer o melhor. E assim as nossas aflições serão abrandadas, a nossa coragem será aumentada e, com certeza, nós teremos um futuro muito promissor. E espero ter contribuído de alguma forma para todos. Me perdoe a extensão, mas quando foi me falado, me veio esse capítulo na cabeça por causa da atual situação. E estamos aí e obrigado pela oportunidade. Oi, Wagner, nós que agradecemos. Esse capítulo, eu não sei se você sabe, mas era o preferido do aniversariante do mês, do Chico, né? É o mais extenso, é o que mais fala fundo nos nossos corações, né? E é um capítulo, assim, que para nós espíritas, ele é demais. Traz vários esclarecimentos. Então, nós agradecemos a você, ao Estevão, por ter feito a leitura para nós, né, dos itens, e que futuramente o Estevão também possa vir aqui fazer o estudo do Evangelho para nós também, né, o Álvaro? Certeza. Vamos pôr esses jovens para trabalhar, né? Mas nós ficamos muito felizes com a participação dele fazendo a leitura.
Igual o seu Adalto, tem dia que o neto dele, que também é lá da nossa casa, né? Quando era petitinho, né, seu Adalto? Faz a oração. Foi muito bom ter o Estevão conosco, fazendo a leitura do Evangelho. Gratidão, Saulo. Esperamos contar Obrigado. sempre com o senhor, viu? Muito Obrigado. obrigada. Muito Obrigada. obrigado. E agora, nós vamos para os momentos finais do nosso Evangelho. O momento de nós vibrarmos por todos os nossos entes queridos, por todos os nossos companheiros de jornada. E quem irá fazer após a sensibilização que eu vou fazer será o seu Adalto. O seu Adalto é um senhor também, em média uns 60 anos, né? Cabelos claros também, grisalhos, né, seu Adalto? Hoje a camisa dele é azul. Ao lado direito dele está sentada a sua esposa, Dona Shirley, com uma blusa branca, cabelinho curto, né? Os dois têm peles claras. Ao fundo tem um balcãozinho que tem umas florzinhas em cima, né? Umas flores da Dona Shirley, que ela gosta muito, e uma faixa cinza. Então, agora, vamos para o nosso momento final. Vamos elevar o nosso pensamento até lá a nossa casa, aquela casa física, mas que agora espiritualmente está andando conosco em nossos pensamentos. A casa que comandada pelo nosso bom, querido, amado Senhor José Marques Garcia, pedindo a Ele que nos ampare na condução da sua casa, na condução do Bazar Alto de Souza, da creche Maria da Cruz. Pedimos também, Senhor, a proteção para os nossos lares, que nós possamos ter as portas abertas para que Jesus possa adentrar ao nosso lar todos os dias, em todos os instantes. Sabemos que não estamos passando por uma fase fácil, mas é uma fase de aprendizado, uma fase que fará ressurgir o homem novo. Não é o mundo que irá transformar, e sim cada um de nós. Deixaremos o homem velho com seus vícios, né, com as suas imperfeições, e conseguirmos lapidar esse homem novo que está dentro de cada um de nós. Essa transformação, essa fase de um mundo de regeneração, cabe a cada um de nós. Então, pedimos a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, que nos ampare, que nos ajude a deixar as nossas imperfeições de lado, que possamos pensar mais em nossos próximos, né? O nosso próximo, seja aquele próximo mais próximo, que são os entes que convivem conosco, o nosso próximo social, né? Aqueles nossos irmãozinhos invisíveis que muitas vezes andamos pela rua e deixamos esses irmãos que hoje, com esse tempo todo, com essa situação que estamos passando, tem aumentado cada dia mais. Então, que as nossas orações possam chegar até eles, aos nossos irmãos que estão nos presídios, que estão nos hospitais, aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros que com tanto amor cuidam dos nossos entes, dos nossos amados, dos nossos irmãos que estão nos hospitais ou mesmo em suas casas, sobre o leito. E vamos pedir a Jesus, a Ismael, que possa iluminar, orientar os nossos governantes, para que os nossos governantes
possam ter a compaixão, a claridade em suas mentes, em seus corações, para que possam olhar para esses irmãos que estão sofrendo, muitos que nunca passaram pela falta de um alimento em suas mesas, estão passando. Então, que todos possam ser amparados, iluminados, e que o nosso lar possa ser esse cantinho onde nós possamos renovar as nossas energias, que possamos amparar, iluminar aqueles irmãos que venham até nós. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade bendita. E pedimos agora que seu Adalto faça a oração final. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. E assim será. E não esquecendo, eu quero convidá-los todos para a próxima semana. Nós teremos aqui o nosso irmãozinho, o César Graneiro. Ele irá fazer o estudo da próxima semana. Então, todos recebam o meu beijo no coração de cada um de vocês, que nós possamos continuar essa semana com bastante energia e encontrarmos aqui na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Até mais, gente. Muito obrigada a participação de todos. Gratidão.